Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos realizar o teste de análise de variância no SoftR. Eu vou aproveitar um exemplo do livro de estatística do Larson e Farber. Um pesquisador médico quer determinar se há diferença nas durações médias de tempo que 3 tipos de analgésicos levam para aliviar a dor de cabeça. Várias pessoas que sofrem com dor de cabeça são selecionadas aleatoriamente e tomam um dos 3 medicamentos. Cada pessoa registra o tempo em minutos que o medicamento levou para começar a fazer efeito. Os resultados são nessa tabela. Para o nível de significância 0,01, você pode concluir que pelo menos um tempo médio é diferente dos demais. Suponha que cada população de tempos para o nível normalmente distribuída e que as variâncias populacionais são iguais. No SoftR eu vou criar 2 vetores, um vetor com os tempos e outro vetor com a classificação ou os nomes dos medicamentos. Então, um vetor de rótulos. Bom, na primeira linha estou criando um vetor de nome tempos e nesse vetor estou armazenando todos os resultados numéricos das 3 amostras. Os 4 primeiros resultados são da amostra 1, os 5 subsequentes da amostra 2 e os 4 últimos da amostra 3. Estou criando também um vetor de rótulos, com o vetor com o nome medicamentos. E eu preciso que os rótulos medicamento 1, medicamento 2 e medicamento 3 tenham associação com essa ordem dos tempos. Então, os 4 primeiros números têm que estar associados ao rótulo M1 e assim por diante. Então, como é que eu faço? Eu crio aqui primeiro esse vetor medicamentos com a função concatenar e depois, mediante o comando rep de repetições, eu peço que M1 seja repetido 4 vezes, M2 seja repetido 5 vezes e M3 seja repetido 4 vezes. Então assim eu tenho prontos os 2 vetores, de tempos e de medicamentos. Em seguida eu realizo a análise de variância mediante a função AOV. Então eu crio uma variável, um campo, melhor dizendo, com o nome análise, e nesse campo eu armazeno o resultado da análise de variância, onde essa análise de variância envolve colocar os tempos de resposta dos medicamentos em função de quais são os medicamentos. Para que eu observe o resultado da análise de variância, eu peço um sumário. Ok? Então é isso que eu faço aqui. Quando eu realizo a análise, eu não observo nada aqui no console, eu preciso pedir o sumário. E aqui eu tenho então a tabela de análise de variância, onde no final eu tenho o valor P, o P-value, 0,269, um valor P bem maior do que o alfa, que era de 0,01. Então nessas condições nós não podemos rejeitar a hipótese nula de igualdade entre os 3 medicamentos. Ok? Observem que essa tabela nova apresenta as fontes de variação, os medicamentos e os resíduos, os números de grau de liberdade respectivos, 2 e 10, a soma dos quadrados, a média dos quadrados, o cálculo da estatística, 1,502, e o valor P, 0,269. Então, assim, nós não rejeitamos a hipótese nula, que é de igualdade entre os 3 medicamentos.